Queridos irmãos e irmãs, domingo que a Igreja consagra a Sagrada Família. Estamos juntos, Darlan e eu, para conversarmos sobre isso. Bem-vindos, Darlan, bem-vindo você. Pode falar. Olá, Marcelo. Olá a todos e a todas que nos acompanham. Uma alegria imensa participar e partilhar o Evangelho do último domingo de 2020. E a cada ano, o domingo que cai no meio desses 8 dias em que festejamos o Natal, a Igreja Católica celebra a festa da Sagrada Família. E neste ano B, a liturgia propõe a leitura e a reflexão do Evangelho de Lucas 2, versículos de 22 a 40. É a cena onde Jesus é apresentado ao templo, quando se completaram os 40 dias do seu nascimento. E aí, Marcelo, a pergunta que vem é: o que esta cena pode dizer, né, de novo, o que pode trazer de novo para nós a respeito da Sagrada Família? Pois é, Darlan, pode dizer que os pais de Jesus levaram o menino recém-nascido para oferecê-lo a Deus. Então, eu imagino uma família hoje em dia, quantas famílias estariam dispostas a fazer isso? O menino nasce, a mãe esperou 9 meses, o pai deseja o filho. Eu estou aqui agora em casa e vejo como Camila e Marcelo, meus sobrinhos, tratam de Pérola. E o oferecer a Deus significa o quê? Oferecer a Deus a criança. É você dizer: o filho é meu, é propriedade minha, e eu faço de conta que eu ofereço a Deus, ou eu ofereço a Deus significa eu compreendo que o filho não é para mim. Então, acho que a primeira lição é essa. Aparentemente, o Evangelho parece não muito favorável à família, mas é aparentemente. O que ele quer é uma transformação das relações. Darlan. Muito bem. É interessante a gente entender, né, que conforme a lei judaica, após 40 dias do nascimento, os pais levavam o primeiro filho, né, o primogênito, para apresentá-lo ao Senhor no templo. E ali os pais também cumpriam o outro rito, né, que era o resgate do menino. O resgate era um rito pelo qual era como se a família oferecesse o menino a Deus e logo depois combinasse com ele de ficar com o menino. Pagava um resgate e ficava com o menino como se Deus fosse o dono, mas emprestasse aos pais. E aí, Marcelo, como foi isso no caso de Jesus? Darlan, o Evangelho não faz nenhuma alusão a este rito. Era o rito normal. Todas as famílias judaicas que tinham menino macho, o primogênito, o primeiro filho, tinha esse rito de resgate, que é para poder o menino ficar com os pais, senão eles vão ter que deixar o menino no templo, como quando ofereciam um boi, uma ovelha ou um dinheiro para o templo. Do mesmo jeito, para não deixar a criança no templo, eles tinham que fazer o rito do resgate. Aí resgatava, levava para casa, embora o menino fosse consagrado a Deus. Mas o Evangelho de Lucas não faz nenhuma alusão a esse tipo de resgate no caso de Jesus. O que significa o quê? Que se Jesus não foi resgatado, ele é de Deus. E a família não tem nenhum poder sobre ele. E é interessante, Darlan, porque o texto do Evangelho, logo depois desse, é que quando Jesus tinha 12 anos, os pais levaram ele para o templo e ele se perdeu. E quando eles encontraram o menino: meu filho, você não sabia que a gente está preocupado?
E aí ele disse, Jesus disse para os pais: vocês não sabiam que eu tenho que me ocupar das coisas que são do meu pai? E eles não entenderam. E o que Jesus estava dizendo é: eu não pertenço a vocês. Os filhos da gente não pertencem a gente. Eu não tenho filho biologicamente gerado, não gerei nenhum, mas tenho vários filhos e filhas de outro modo. Mas eu, todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu tenho que lembrar: eles não me pertencem. Acho que é isso, Darlan. Marcelo, já aconteceu comigo algumas vezes, né? Porque a gente sempre está refletindo, todo ano a gente reflete algumas vezes esses evangelhos, e aí chega um ponto que a gente fica com a sensação que como que Jesus não valorizasse a própria família, né? E aí, ou que dentro do evangelho a família não tem sentido. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse aspecto para desmistificar, para ficar mais claro para a gente sobre esse processo. Na sociedade de Jesus, a família era patriarcal. Hoje em dia, entre nós, a família continua sendo patriarcal. E continua sendo, assim, um poder muito grande. Quantas pessoas você conhece, Darlan, que às vezes se abrem para outros sobre si próprio, mas para a família não pode abrir. A família não aceitaria. Que a família, o menino nasce, o pai e a mãe decidem, vai ser médico. Hoje é menos frequente. Mas eu tenho um amigo que teve 8 filhos. Todos são advogados como ele. Homens e mulheres. Será que isso é de graça? Será que isso foi por acaso? Será que é por acaso que o meu amigo, eu não vou dizer o nome dele aqui, médico, os 2 filhos são médicos, todos 2 homens? Ou será que a família ainda impõe muito a sua imagem, o seu prestígio, aquilo que o pai e a mãe ainda diz, você tem que corresponder a isso que a gente espera de você? E aí é claro que, neste ponto, Jesus, adulto, vai ser profeta, quer dizer, vai para o deserto, vai ser discípulo de João Batista. E o Evangelho de Marcos conta que a família foi atrás dele, achando que ele estava louco. Queria poupá-lo, queria ver se salvava a vida dele. Não conseguiu. Agora, isso é um aspecto. O aspecto afetivo, o Evangelho mostra que Jesus, esse Evangelho de Lucas diz, foi para eles, foi com eles para Nazaré. E lhes era submisso, quer dizer, ele era obediente, ele era dócil. Então, tem as duas faces. Afetivamente, uma profunda relação de carinho, de intimidade. Agora, não aceitar que a família seja proprietária, seja dona da pessoa. Tá certo, Darlan? Ficou mais claro? Ficou sim, com certeza. Você tocou no aspecto aí que é interessante e talvez a gente precise falar um pouco mais sobre isso, né? Infelizmente, hoje em dia, a igreja tradicional usa, inclusive, dos evangelhos, né, para condenar a qualquer tipo, qualquer forma de relação conjugal que não seja a relação tradicional, né? Homem e mulher. Então, de que forma hoje a gente pode fazer uma releitura do Evangelho visando a realidade da sociedade brasileira? Da sociedade brasileira ou de toda a sociedade humana. Quer dizer, a pessoa humana é pessoa humana. E Jesus veio para assumir o humano. No Natal, diz, o Verbo se fez carne. Se ele assume o humano, ele assume você, Darlan, como você é, assume a mim como eu sou, assume Rejane como ela é, assume um transexual como ele é, assume um travesti como ele é, assume todo mundo, cada um do seu jeito, cada um do seu modo. Então, como é que a gente descobre isso no Evangelho?
valorizando a dimensão profética da fé. Nesse evangelho, os pais levam Jesus para o templo. A ideia deles era fazer um rito. E o evangelho não fala de rito. Quando chega lá, o que o evangelho conta é que eles encontram dois velhinhos, dois idosos, Simeão e Ana, e que Simeão e Ana fazem uma profecia. Então, no lugar do culto, no lugar da religião, no lugar da lei religiosa, o que tem lá é uma profecia sobre o destino de Jesus, sobre a missão de Jesus. Tá certo? Certíssimo. A gente vê hoje, né, alguns ministros, algumas lideranças fazem com a família de Jesus tipo, algo parecido como quem arma um presépio de Natal. E aí traz, né, aquela ideia das pinturas douradas, a- as figuras de Maria, de José, do menino Jesus. E aí a gente vê isso em diversos lugares, né? Na sala de visita de delegacia, de quartéis de polícia, né? De prisão, e na entrada de comércios, de shoppings. Então, isso traz uma leitura um tanto impactante desse processo de Natal. É impactante porque é uma utilização indevida. É como se você pegasse uma pessoa com fome, uma pessoa faminta, e você dissesse assim, mas é bonita esteticamente, vou tirar uma fotografia e vou colocar numa vitrine de loja. Como é que a pessoa se sentiria? Então, quer dizer, você fazer isso com Jesus, fazer isso com o Natal, é uma utilização indevida. É tornar Jesus Papai Noel. Ele não é Papai Noel. Ele veio para transformar a sociedade do Papai Noel. Então, ou a gente lê o Evangelho a partir da pobreza, a partir da periferia, ou não é o Evangelho de Jesus. Quartel de polícia, aquele presépio que eles armam lá, vai mudar alguma coisa no quartel? Vai fazer aquele pessoal ser mais humano? Ou eles vão continuar repressivos da mesma maneira, violentos da mesma maneira, e o presépio parece que é abençoar a repressão deles? O shopping vai ser mais solidário? Vai ser mais humano? Ou vai continuar a mesma sociedade opressiva, o mesmo capitalismo sugador, explorador dos pobres, com o menino Jesus abençoando eles? É isso que eles esperam? Que Jesus é esse? Entendeu, Darlan? Entendo sim. Eu queria trazer uma provocação, né? Que a gente sabe que o evangelho Hum. que a gente reflete hoje não se passa na periferia, né? Acontece no templo, que é um dos lugares mais importantes, falando da religiosidade da vida do povo, né? Então, como é que a gente pode enfatizar isso? Darlan, eles foram ao templo porque era a lei judaica, eles eram judeus, eles eram obrigados. Eu não sei o que teria acontecido se eles não fossem, mas eles eram obrigados. Não era, é como católico, é como hoje em dia um brasileiro votar. Você não faz nada se no seu cartão de eleição, de eleitor, você mostra que você não participou da eleição. Você perde direitos civis. Então, eles foram obrigados. Agora, eles eram tão pobres que não puderam nem oferecer o sacrifício normal que a religião mandava, que era um carneiro, uma coisa assim. E o Evangelho diz que eles ofereceram um casal de rolinhas, que era o sacrifício dos mais pobres. Então, olhar o Evangelho a partir da pobreza é dizer: Deus acolhe o casal de rolinhos de Maria e José. E, às vezes, pode não gostar e ficar contente com o sacrifício muito rico de quem tem,
mas não percebe que o verdadeiro sacrifício não é aquilo que eu dou, é aquilo que eu sou. Tá certo? Darlan. Maravilha. Marcelo, esse evangelho conta o encontro de 3 gerações, né? Que aí o menino Jesus, que tinha apenas 40 dias de nascido, os pais, né, que eram jovens adultos, e ainda alguns textos parecem dizer que Maria era praticamente adolescente. Então, Maria e José representam a juventude, e tem os 2 profetas que eram os anciãos, que representam a idade dos 80. O que podemos dizer sobre isso? Qual a representatividade? Olha, o que a gente pode dizer é que esses mais velhos do Evangelho foram Simeão e Ana, que eram os 2 profetas. O que é que significa profeta? A pessoa que abre o futuro. Então é engraçado que quem abre o futuro são os mais velhos. Simeão profetiza que Israel pode se alegrar porque deu a Jesus a humanidade. Então, deu Jesus à humanidade. A humanidade ganhou Jesus. Foi Simeão que disse isso no seu cântico. Até hoje é cantado o cântico de Simeão. Luz para todos os povos. É a igreja para fora que o Papa Francisco propõe. Agora, Ana, a mulher, cumpre a profecia do louvor e do falar do menino a todos e todas. Então é maravilha, né? Quer dizer, é um papel no Evangelho em que o Evangelho é dos jovens e, entretanto, os mais velhos é que, como indicam um caminho, né? Um caminho de futuro, um caminho novo. Hoje, às vezes, a gente está num mundo em que há pessoas mais velhas que cumprem essa função. Basta ver o Papa Francisco com 84 anos de idade. E, às vezes, ele é muito mais aberto, muito mais jovem do que padres, bispos de 40, de 30. Você não acha? Com certeza. Para mim, sobretudo, que venho aí nesses últimos tempos trabalhando nessa linha do diálogo intergeracional, eu tenho colhido muitos aprendizados. E graças a Deus que isso quem vem me trazendo são as pessoas com mais experiências, né, de vida e tantas outras, de tantas outras formas. E isso para mim é de uma riqueza inenarrável. E aí, Marcelo, esse casal de profetas representa justamente a importância dos mais velhos também na comunidade de fé. E para nós que tem feito esse caminho, né, como eu acabo de falar, quando a gente vê, por exemplo, em religiões como de culturas africanas, os povos indígenas, né, que têm os mais velhos como verdadeiros anciãos, como quem tem o conhecimento, né, a experiência, para mim é muito louvável a gente trabalhar dentro dessa perspectiva. E, Beleza. e, eles, e eles são os sinais dessa fé, dessa representatividade, né? E acredito que nesse Natal, quando a palavra de Deus se faz carne em nós para nos ajudar tanto a valorizar como a interiorizar o diálogo entre as gerações, para mim é entender que o pilar fundamental da nossa vida se parte da escuta. Eu acho que isso, para mim, é fundamental e tem me ajudado e ajudado os jovens também, outros jovens, outros e outras jovens da comunidade Bremem e de tantos espaços que a gente vive também. Beleza, Darlan. Obrigado pela palavra. Feliz Natal para você, Feliz Natal para vocês todos. Vamos continuar juntos nessa festa até o dia 1º de janeiro. Bom domingo, boa semana. Maravilha, meu povo. Feliz Natal. Beijo no coração e a gente segue caminhando. Até 2021.